bem-vindos a mais um webinar AMT Talks. Como a Lúcia já fez a introdução, o meu nome é Mariana Coutinho, faço parte da equipa AMT há quase 4 anos, sou consultora de logística, tendo-me especificado em soluções cloud, nomeadamente na solução de SAP Ariba. Queria antes de mais agradecer a vossa presença, esperando assim que esta sessão vos seja bastante útil. Vou então dar início a uma pequena apresentação. Portanto, o tema que nos traz aqui hoje é a realização de uma negociação de forma rápida, ou seja, um quick sourcing em 5 passos. Isto é possível através do módulo de SAP Ariba Sourcing. Então, fazendo aqui um pequeno enquadramento do tema, hoje em dia as organizações ainda se deparam com uma série de desafios no que toca aos seus processos de negociação, como por exemplo os processos manuais, que tornam as negociações demasiado longas e exaustivas. Estou a falar de casos em que as cotações muitas vezes ainda são enviadas por Excel, obrigando mais tarde ao comprador consolidar todos os resultados recebidos. Estes processos manuais também muitas vezes levam a uma falta de consistência dos métodos utilizados, assim como também uma falta de transparência dos processos. Uma outra questão também importante são as perdas de poupanças associadas, isto porque muitas vezes acaba por existir uma falta de competição entre os fornecedores, porque não têm uma plataforma única onde possam competir entre si. Todos estes desafios conjugados levam-nos à necessidade de começar a utilizar e a explorar ferramentas disponíveis na solução de Ariba Sourcing, nomeadamente através da criação e da gestão de eventos de negociação online. Então, dentro do âmbito desta nossa sessão, o objetivo é explicar, através de uma destas ferramentas, da solução de SAP Ariba Sourcing, como podemos gerir de uma forma mais eficiente e ao mesmo tempo simples e rápida uma negociação. Então, a nossa solução baseia-se num processo de negociação estruturado, em 5 etapas, em que cada negociação é gerida como um projeto rápido. Este projeto rápido é baseado em templates, permitindo assim a uniformização do processo e, consequentemente, torná-lo num processo mais consistente e transparente. O módulo de SAP Ariba Sourcing permite ainda também a visualização dinâmica das negociações em tempo real, assim como a criação de cenários de adjudicação que facilita a comparação e a análise posterior das diferentes propostas, tudo num só ecrã. Okay. Analisando agora o processo em termos práticos, em relação aos passos necessários para a criação do evento de negociação, definir o step 0 como a etapa de criação do evento em si, pois esta etapa é feita ainda num ecrã inicial, onde temos que fornecer alguma informação geral sobre o evento, tal como o nome do mesmo, a sua descrição, a seleção do tipo de projeto, neste caso como sendo um projeto rápido, a seleção do tipo de evento a realizar, neste caso será um RFP, e esta seleção irá posteriormente também condicionar os templates que temos disponíveis para seleção, a região e a mercadoria para as quais pretendemos negociar. Depois de toda esta informação geral preenchida, selecionamos o template de interesse, que será específico para RFPs, e é neste template que será o ponto de partida para a negociação, pois já terá muita da informação pré-definida, principalmente aquela informação que é constante e reutilizável em praticamente todas as negociações. Okay. Após então a criação inicial, o sistema vai organizar o processo num só ecrã que contém 5 passos. Estes passos que vemos aqui, portanto do step 1 ao step 5, serão exibidos como links, em que podemos navegar sequencialmente ou na ordem que pretendermos entre eles, de uma forma fácil e intuitiva, sendo que na etapa 1 vamos definir as regras do evento, podem ser provenientes do template ou editadas na altura da criação mediante a necessidade, caso estejam disponíveis para tal. Estas regras de evento estão organizadas em grupos lógicos, portanto, regras de cronograma, que vão controlar, por exemplo, o momento em que o evento vai ficar disponível para receber ofertas, vai também controlar a duração do evento e, caso seja aplicável, se tiver, o período de pré-visualização
e o seu período de revisão. Depois temos também regras de cotação, que vão determinar como é que os fornecedores podem melhorar as suas ofertas. Vamos ter também regras relacionadas com a moeda em que em que as propostas vão ser submetidas, e por fim teremos as regras de feedback de mercado, em que são definidas as informações que são ou não visíveis aos fornecedores, como por exemplo informações sobre respostas, preços, entre outras. Na etapa 2, o criador do evento pode definir a equipa do projeto. Esta também pode ser também proveniente de template, e nesta fase pode adicionar novos grupos de projeto ou adicionar utilizadores a grupos de projeto já existentes, mediante a necessidade de participarem no evento ou de realizarem determinadas ações. Na etapa 3, é a etapa em que o comprador convida os fornecedores a participarem no seu evento de negociação. Podem ser convidados fornecedores já registados e aprovados em sistema, ou pode ser criado um post no Ariba Discovery, em que se faz uma pesquisa dos fornecedores que preencham os nossos requisitos, ou portanto os requisitos da nossa negociação, como por exemplo a mercadoria e a localização para as quais pretendemos negociar, sendo esta uma forma também de aumentar a base de fornecedores e a competição entre os mesmos. Depois, aqui na etapa 4, é a etapa em que é definido o conteúdo do evento. Este conteúdo pode ser default, se for proveniente de um template que foi previamente selecionado, havendo sempre a possibilidade de ser alterado ou removido. Pode ser copiado de uma biblioteca de sourcing. Uma biblioteca de sourcing é um repositório que existe em sistema, que serve para armazenar informação e ou documentação reutilizável, como por exemplo anexos, termos, condições, questionários, entre outros. Permitindo assim então a automatização do processo e poupando algum tempo também no momento da criação do evento. Este conteúdo pode também ser importado por Excel ou pode ser ainda inserido manualmente. Okay? Todo este conteúdo vai ser composto por diferentes componentes. Dentro dos componentes temos as secções, que são muito utilizadas apenas para organização de informação dentro do evento. Portanto, dentro dessas secções podemos ter todos os outros tipos de componentes, nomeadamente mais secções, passando estas a serem subsecções. Podemos também ter requisitos, que permitem incluir no evento termos obrigatórios, condições ou apenas informações que achemos relevantes para o fornecedor e que não necessitem de uma resposta por parte do mesmo. Podemos também ter anexos para completar, para fornecer informação adicional. Neste caso, qualquer tipo de anexo pode ser, aliás, qualquer tipo de documento pode ser suportado, PDF, DocX, Excel, PowerPoint, ficheiros zip, entre outros. Podemos também ter questões, que são utilizadas para solicitar informação aos fornecedores. Dentro das questões, podemos ter questões para vários tipos de resposta, ou seja, pode ser tipos de resposta de texto, numéricos, valor monetário, quantidade, respostas do tipo data, etc. Podemos também controlar o comportamento de cada questão, isto é, se essa questão vai ser obrigatória de preenchimento para o fornecedor, se terá valores aceitáveis e se é uma questão que pode servir, por exemplo, para como um pré-requisito para o fornecedor poder continuar no evento. Por fim, podemos também adicionar itens de linha ou lotes, que são efetivamente as entidades que os fornecedores vão licitar. Os itens de linha são entidades individuais, para os quais os fornecedores submetem as suas ofertas, têm uma quantidade associada e podem ser adjudicados individualmente. Já os lotes, ainda que possam existir também de forma independente, muitas vezes surgem como um contentor para diferentes itens de linha. Podem não ter uma quantidade associada, ou seja, são adjudicados como um todo, no seu valor total, e não para cada um dos itens que o compõem. Na quinta e última etapa do processo, fazemos o resumo de tudo o que foi preenchido e definido nas etapas anteriores, e é aqui nesta fase que o sistema vai alertar, caso existam, para erros de preenchimento, assinalando-os para correção. Podemos navegar, como já foi referido, facilmente entre as diferentes etapas,
e assim procedermos às correções necessárias. Okay? Após a revisão feita, podemos publicar o evento com toda esta informação, ficando assim o evento disponível para os fornecedores enviarem as suas propostas. Okay? Vou então agora passar ao sistema. Portanto, acho que já estão a ver, não é? Portanto, para vermos isto na prática, eu vou então agora passar para o sistema para vos mostrar o processo de criação do RFP. Começo aqui por aceder à página de criação do evento, clicando em criar e de seguida projeto de sourcing, onde vou preencher alguma da informação geral necessária sobre o evento, como por exemplo o nome. Neste caso, iremos negociar algo que deve ser muito pedido para as empresas nos últimos tempos, que serão máscaras faciais e álcool gel. Vou definir também o tipo de projeto que será um Quick Project, que é esse o nosso objetivo. Vou selecionar também o tipo de evento, que será um RFP, só uma pequena nota neste caso preenchimento, portanto todos os campos que estão assinalados com um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório. Caso tenhamos dúvidas sobre o preenchimento de algum campo em concreto, podemos também carregar nestes ícones representados por um i e teremos a informação acerca do campo em questão. Okay? De seguida, iremos preencher também a região para a qual pretendemos esta negociação e, por fim, selecionar o tipo de mercadoria que queremos negociar. Okay? Pronto. Depois de preenchermos a informação geral, temos que selecionar o template adequado, que neste caso será específico para um RFP, que será aqui o Request for Proposal. E de seguida, basta clicar em criar e fica o RFP, ou seja, o documento RFP criado e concluída a etapa 0 da nossa solução. Neste momento, estamos no ecrã com os 5 passos necessários à criação do RFP. Estes estão presentes do lado esquerdo do ecrã, como podemos ver, como links em que podemos facilmente navegar entre eles. Portanto, estamos agora na etapa 1, regras, sendo que estas vêm do template que foi selecionado previamente. Algumas regras estão disponíveis para edição, no entanto, há outras que, andando aqui para baixo, podemos ver, há outras que estão disponíveis para visualização, mas não para edição, sendo que ainda há outras que estão ocultas a nível de template. Algumas destas regras são dinâmicas, ou seja, o valor definido para uma regra pode limitar o aparecimento ou desaparecimento de novas regras, fazendo automaticamente o refresh à página. Okay? Neste caso, vou aqui só fazer uma pequena alteração, que será aqui mais em cima, e vou mudar o tempo disponível do evento de 2 dias para 1 dia. Ok? Na etapa 2, podemos editar então a equipa proveniente do template, sendo que apenas podemos criar novos grupos ou adicionar utilizadores a grupos já existentes. Não podemos apagar grupos que sejam provenientes do template. Ok? De seguida, passando aqui à etapa 3, que é a etapa onde convidamos os fornecedores de interesse para que estes possam participar no nosso evento. Clicamos aqui em convidar fornecedores, sendo que isto é um site de demo genérico. Aqui não temos acesso ao botão para criar um post no Adiva Discovery, mas seria neste ecrã que efetivamente apareceria esta opção. Neste caso, o sistema faz logo um filtro pela região e mercadorias selecionadas no momento de criação, aparecendo apenas disponíveis os fornecedores que comercializam mediante estes requisitos. Ok? Aqui então vamos selecionar cerca de 3 fornecedores, pode ser este e este. E vamos então, de seguida, passar à etapa seguinte.
que será a etapa 4, onde vamos definir todo o conteúdo do RFP. Mais uma vez, este conteúdo que aparece logo disponível é o conteúdo que está pré-definido ao nível do template. No entanto, este pode ser sempre alterado. Okay? Podemos então remover conteúdo, basta selecionar o mesmo e clicar em apagar, ou podemos simplesmente editar aquele que já existe. Okay? Podemos também acrescentar conteúdo que achemos relevante para esta negociação, como foi já referido anteriormente. Podemos então acrescentar desde secções, itens de linha, questões, requisitos, anexos, entre todos os que foram referidos anteriormente. Ok? Pronto. Dentro aqui depois também das respostas, temos representadas tipos de resposta de data, temos também representadas, como podemos ver aqui no delivery date, temos também representadas questões de texto, mas com lista de opções, e temos também campos de texto em aberto. Como também temos outra pergunta, cuja resposta irá necessitar do carregamento de um anexo. Okay? Então, neste caso, vou aqui adicionar 2 itens de linha para serem negociados. Vou fazê-lo dentro da secção de Pricing, ok? Selecionando a mesma e clicando em adicionar item de linha. Vou dar um nome ao meu item, que será máscaras cirúrgicas, um pack de 50. Vou atribuir uma mercadoria e uma região. Ok. A nível de termos do item, vou preencher o preço histórico, sendo este o preço a que adjudiquei a minha última negociação, para que o sistema possa calcular automaticamente as poupanças que irei obter com esta negociação, e irei definir que, a nível de quantidade, quero 4 packs de 50. Ok? Terminada a adição deste item de linha, vou fazer exatamente o mesmo para o segundo item de linha, em que aqui será desinfetante das mãos, portanto o álcool gel de 50 ml. Vou mais uma vez atribuir uma mercadoria e uma região ao meu item. Vou definir novamente o preço histórico e a quantidade, que será 200. Okay. Concluída a edição do conteúdo, vamos então passar à nossa última etapa do processo, que será a etapa do resumo do evento. Okay. Aqui podemos rever todos os detalhes do nosso RFP. Neste caso, não foram detectados erros de preenchimento e podemos então proceder à publicação do evento. Para tal, no canto superior direito, basta clicar no botão Publish. Ok? Portanto, neste momento, o evento encontra-se no estado aberto, durante um tempo disponível aqui, que está representado no canto superior direito no cronograma. Os fornecedores convidados nesta fase já terão sido notificados por e-mail para submeterem as suas propostas na Ariba Network, e durante este tempo podemos sempre monitorizar o evento em tempo real. Ok? Para tal, este ecrã é composto por diferentes separadores, sendo que no separador da visão geral temos acesso à informação geral do evento, assim como às regras que foram definidas para o mesmo. Ok? No separador conteúdo podemos ter uma visão sobre as propostas que já foram submetidas. Neste caso, ainda nenhum fornecedor enviou a sua oferta, ainda não apareceu nada relativamente a esse ponto. No separador fornecedores temos acesso a alguma da informação básica acerca de cada um dos fornecedores convidados, assim como o seu status, isto é, se já aceitou os pré-requisitos, se já submeteu a sua oferta ou se apenas acedeu ao evento. Okay?
Deixar aqui uma nota também para este separador, que são as mensagens, que permite a troca direta de mensagens entre o fornecedor e o comprador. O que é uma vantagem, pois fica tudo registado dentro deste espaço de trabalho da negociação e não em e-mails externos ao sistema. A qualquer momento podemos parar o nosso evento, fazer apenas uma pausa temporária, estender ou reduzir o tempo, parar o evento ou até proceder ao seu cancelamento. Ok? Portanto, após o envio das ofertas por parte dos fornecedores, é esta a visão que o comprador tem sobre as mesmas, ok? A partir do momento em que o evento fecha, não serão aceites mais ofertas por parte dos fornecedores e o comprador irá proceder à revisão e análise das mesmas para saber qual será a melhor forma para adjudicar o seu negócio. Portanto, nesta visão temos uma indicação rápida, através do ícone amarelo do martelo, que dá a proposta mais favorável a nível de preço. Já o martelo cinzento dá-nos a indicação das propostas, caso existam, que estejam empatadas. Okay? Ainda neste separador também podemos exibir a visão das propostas de uma forma diferente, ou seja, podemos fazê-lo só por preço unitário. Podemos também fazê-lo por preço estendido, ou seja, preço unitário versus quantidade. Podemos também exibir esta visão através das poupanças, que nos dá as poupanças a nível global e a poupança a nível de cada item. E, caso estejam definidas previamente, poderemos também visualizar por pontuações que sejam atribuídas às diferentes respostas que foram dadas pelo fornecedor. Ok? Pronto. De resto, para o comprador fazer uma análise e uma comparação mais eficiente, temos a ferramenta de criação de cenários, em que, mediante os parâmetros que definimos, podemos proceder à adjudicação da forma como pretendemos. Isto é, podemos, por exemplo, criar um cenário cujo preço unitário mais baixo seja o parâmetro preferencial. Podemos criar outro cenário em que consideremos o preço global mais favorável, independentemente do preço unitário, ou podemos ainda, por exemplo, criar um cenário em que valorizamos apenas qual o fornecedor que tem a data de entrega mais rápida. Okay? Nestes cenários, podemos também ainda definir se adjudicamos todo o negócio a um só fornecedor, por exemplo, podemos, ou neste caso, se adjudicamos a todo um só fornecedor ou se adjudicamos o negócio a mais do que um fornecedor. Por exemplo, podemos adjudicar as máscaras a um fornecedor, adjudicar o álcool gel a outro, ou então até podemos fazer um split, isto é, podemos adjudicar o mesmo item a mais do que um fornecedor. Por exemplo, podemos adicionar dentro das máscaras, podemos dizer que 2 dos packs vão ser adjudicados a um fornecedor e que os restantes 2 packs vão ser adjudicados a outro. Depois da criação de vários cenários, submetemos o mais favorável aos nossos requisitos para a adjudicação. Esta adjudicação pode ser automática, isto é, assim que clicarmos no botão de enviar para a Word, ou pode ter ainda uma tarefa de aprovação associada. Neste último caso, o evento só será concluído e os respectivos fornecedores notificados quando essa tarefa for aprovada pela pessoa competente para tal. Ok? Chegamos então ao fim do nosso webinar, sendo que guardámos aqui um espaço, como já foi dito anteriormente pela Lúcia, para perguntas que tenham relativamente a este tema ou algo que foi apresentado. Aqui há um participante que pergunta que outro tipo de eventos de negociação podem ser criados sem ser os RFPs? Ok, portanto, dentro da ferramenta Deriva Sourcing podemos criar 3 tipos de eventos. Temos os RFIs, que são utilizados apenas para solicitar informação aos fornecedores, informação básica, ou seja, a nível de questionário. Temos os RFPs, que foi aqui mostrado, que para além desse tipo de informação, recolhemos também informação ao nível de preço,
ou seja, aqui tanto o fator preferencial tanto pode ser outro tipo de questões como pode ser o preço, e temos os leilões, em que o fator preferencial é definitivamente o preço e o objetivo desse evento é a negociação com o preço mais baixo. Dentro dos leilões, podemos então criar leilões para venda ou leilões para compra. Ok. Muito bem, acho que ficou respondido. Está aqui também uma questão que é, tu durante a apresentação, e deve ter sido por causa disso que está esta questão, mencionaste como era um sistema de demo, não tinhas o Ariba Discovery. A questão aqui é de que forma é que se pode usar o Ariba Discovery, apesar de não teres demonstrado, de forma a identificar novos fornecedores que não estejam na base de dados portanto, da base de dados atual do cliente, na verdade. Ok, então no momento, na etapa 3, ou seja, em que são feitos para quem é que queria enviar. Os fornecedores, nós podemos aí então, temos aí um botão que nos permite criar um post no Ariba Discovery. O que é o Ariba Discovery? Portanto, é uma plataforma em que permite aos fornecedores criarem lá um perfil onde põem os detalhes do seu negócio, como por exemplo mercadorias que fornecem, para que localizações fornecem, entre os dados que podem inserir. Por sua vez, do lado do comprador, ao criar um post no Ariba Discovery descrevendo os detalhes do seu negócio, ou seja, neste momento quero um fornecedor que tenha mercadoria X para a localização Y. E então, o que o Ariba Discovery faz é um match entre os perfis disponíveis dos fornecedores e os requisitos dos compradores e notifica os fornecedores que há novas oportunidades para que estes possam responder. Do lado do fornecedor, o fornecedor responde àqueles que... Entender. Exatamente. Ok, eu acho que esta pergunta, tem aqui uma segunda pergunta que eu acho que está alinhada com a que tu já respondeste, que é, há aqui um participante que diz que reparou que usaste dados mestres do ERP, portanto usaste fornecedores que já estavam na base de dados. Eu estava a perguntar se é uma demo standalone. Na verdade, isto é mesmo um ambiente demo. Sim, ou seja, não tem controle sobre os dados que... Okay. Sim, ou seja, isto são dados já carregados pela própria SAP. Ok. Eu acho que não há aqui mais nenhuma questão. Conseguimos cumprir o horário. Nós tínhamos previsto 30 minutos para esta sessão, são agora 15h35. Portanto, conseguimos cumprir à risca o nosso horário. Quero-te agradecer, Mariana. Obrigada. Obrigada eu. Nós gostaríamos de agradecer uma vez mais a todos aos nossos participantes pela vossa atenção e pelo vosso interesse. Uma vez mais, nós iremos enviar ainda hoje um e-mail para recolher o vosso feedback sobre este evento, de forma a que a gente possa melhorar no futuro e em novas edições. Também iremos perguntar se têm tópicos que gostariam de ver abordados nestas sessões, de forma que nós possamos orientar os futuros webinars nesse sentido. E esta sessão, como dissemos anteriormente, é gravada, pelo que daqui a uma semana estará disponível no nosso site. Em todo o caso, iremos enviar um link para que possam aceder de forma direta quando a gravação esteja pronta, está bem? Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Uma boa tarde. Obrigada eu.